Soberano Deus e eterno Jesus, Pai Celestial, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós expressamos, nós te adoramos, nós glorificamos ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, como diz o Salmo, Senhor, nós somos árvore plantada em meio ao ribeiro. Pai, crendo, Senhor, que no tempo certo daremos frutos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, aleluia, habita em nós, dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, aleluia, a liberdade. O Senhor nos deu a salvação. Obrigado, papai querido, papai amado, porque através de Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, porque hoje temos acesso direto ao Senhor, direto ao trono de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Jesus como presente, Senhor, para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar. Obrigado, Senhor, que só em Ti nós temos força para lutar. Obrigado, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa força. Pai, bendito seja, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou por nós. Pai, estamos aqui, Senhor, nesse domingo, estamos aqui, Senhor, celebrando, adorando, nós agradecemos ao Senhor, porque, aleluia, mais um mês, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu a oportunidade, a dádiva, um presente, Senhor, de nós poder estar ceando a ceia do Senhor. Pai, desde já abençoa, Senhor, já continue abençoando os que estão em casa, os que vão ceiar em casa, os que vão participar da ceia do Senhor, também presencial aqui na igreja. Pai, nós celebramos, nós adoramos, nós entoamos, nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que te agradecemos e te louvamos. Amém. Graça e paz, queridos. Só um pouquinho aqui que o meu celular aqui. Aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Amém. Quero já agradecer a Deus, agradecer a Jesus, ao Espírito Santo, por nos conceder esta alegria, esse presente de poder estar ceando a ceia do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande. A ceia do Senhor não é para ser comemorada como um velório, como algo triste, como algo de condenação, mas sim de salvação, de comunhão com Cristo. Porque outra hora nós não teríamos comunhão com o Pai. Nós estava destituído, afastado da glória, da presença do Pai. E através de Jesus Cristo, através da cruz, através do Calvário, nós fomos conectados novamente com o Pai. Nós fomos ligados novamente com o Pai. E assim nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Isso eu acho tremendo, acho fantástico, porque a Bíblia quer que nós fazemos em memória de Jesus. E qual que é a memória? A memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos libertou, nos salvou e nos resgatou da morte. E qual é a morte? A morte eterna, porque através de Adão e Eva nós adquirimos, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. E através de Jesus Cristo, quando nós cremos, recebemos, aceitamos a Jesus e descemos as águas do batismo, nós estamos conectados novamente com Ele. Estamos conectados novamente com o Pai e podemos celebrar. Eu quero deixar para os irmãos que tem uma pintinha branca no meu nariz, não é uma meleca, não é nada, é uma espinha que tanto lugar para ela ter aparecido, ela apareceu logo no meu nariz. Então assim, meu querido, meu amado, é o corpo físico, né? Esse corpo físico nosso, ele muitas das vezes, ele acaba sofrendo alguns efeitos da nossa vida mesmo, do nosso corpo físico.
Mas, meus queridos, eu quero falar algo profético, algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que você está aí ansioso para ouvir uma palavra, e eu tenho certeza que você também está aí ansioso, desejoso, né, alegre e feliz para participar da ceia do Senhor e celebrar em comunhão com Cristo. Mas eu quero falar de três situações. Eu quero falar do sono, quero falar sobre o sono espiritual. Quero falar do sono que muitas das vezes acabamos cochilando, pegando no sono, desfalecendo no sono. E isso muitas das vezes nos traz consequência na nossa vida espiritual. Eu não quero falar do sono, de um dia de trabalho, quando você chega na sua casa, você deita na sua cama e ali você pega no sono. Não, não é esse sono. Esse é o sono físico. Eu quero falar do sono espiritual, porque quando a gente pega no sono espiritual, a gente acaba também pegando no sono físico. Por exemplo, você vê que são duas coisas. Quando você dorme, você dormiu ali o sono físico, que é o sono da carne, que é o sono da sua alma. Então, um dia de trabalho, um dia de cansaço, você acaba ali pegando no sono. Ou seja, o teu corpo precisa descansar, o teu corpo precisa dormir. Mas você pode ver que isso também está conectado com algo espiritual. Por exemplo, o sonho, sono e sonho, são quase duas coisas, são coisas parecidas. Então, muitas das vezes, você dorme o teu corpo físico, mas também tem algo espiritual, que é quando você sonha, muitas das vezes, sonhos bons, sonhos maravilhosos, e também sonhos de tribulações, sonhos de medo, sonhos com a morte, sonhos com tragédias. Então você vê que está conectado. Então o sonho e o sono acabam estando conectados. Então eu quero falar acerca de sonhos. Mas antes de eu estar falando disso, eu quero ler um texto aqui, pegar como base algo tremendo, algo profético para as nossas vidas. E se encontra no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 40. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que antes de nós cear, nós pudéssemos compartilhar esse texto, esta palavra, e receber uma revelação de Deus e um discernimento do Espírito Santo para as nossas vidas. Diz assim, Mateus 26, o capítulo 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade, ou a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os olhos estavam carregados. Aleluia. Espírito Santo, estamos aqui e precisamos de Ti. Precisamos da Tua revelação, precisamos da Tua confirmação, precisamos do Teu agir. Pai, nesse momento, Senhor, que tudo aquilo que seja humano, tudo aquilo que seja da carne, tudo aquilo que seja, como diz a carta a Hebreus, tudo aquilo que seja embaraço, seja desconectado de nós, seja afastado de nós agora, e que venha habitar dentro de nós, arder dentro de nós, a Tua presença, o Teu Espírito, o Teu mover, a Tua alegria. Espírito Santo, traz revelações, traga palavras proféticas, inefáveis, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu e penetrou no nosso coração, que o Senhor se revele agora a nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, talvez nós olhar para a Bíblia Sagrada, para a Escritura Sagrada e ver a história de Jesus, que a história é tão linda, que eu posso dizer que isso começa no livro de Gênesis, mas
Em João 3,16, eu posso dizer que é uma revelação tão profética e uma revelação muito tremenda, porque eu posso ver ali acontecendo algo tremendo, quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, que se conectou, que doou a Jesus Cristo para nós, como um presente, como um resgate, um pagamento para as nossas vidas, para as nossas almas, para o nosso futuro. Quando Deus olhou para o mundo e viu que o mundo estava vivendo um mundo de perdição, e ainda está, nós vemos que está acontecendo, Deus decidiu no seu trono, Deus decidiu na sua vida, Deus decidiu no seu senhorio de Deus, resgatar a mim, resgatar a você. E Deus decidiu isso com amor no seu coração. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Então Deus decide resgatar a mim, Deus decide resgatar a você, e Deus se doa, Deus dá um presente, Deus desce a esse mundo através de Jesus, encarnado em Jesus. E Deus começa com a sua infinita misericórdia e graça a fazer o bem, a pregar a palavra, a amar o pecador, a ajudar os que estão presos, a curar os enfermos, a libertar aqueles que estão presos no cativo. E Deus vem, aleluia, ali em forma do próprio Filho, encarnado em Jesus Cristo, conectado em Jesus Cristo. E ali o Pai vem resgatando, ensinando, trazendo novamente a identidade de cada um de nós. E quando a gente depara tudo que Jesus passou, as humilhações, o sofrimento, as angústias, porque Paulo vai dizendo que ele, sendo Deus, ele não quis exercer a forma de Deus quando ele esteve aqui na terra, mas sim uma natureza humana como homem, para que ele compreendesse porque tantas vezes eu e você paramos, porque tantas vezes eu e você desistimos, porque tantas vezes eu e você oscilamos na fé, na alegria, no amor. E é por isso que Jesus, ele conclui tudo isso e diz que no mundo nós teríamos aflições. Porque Jesus entendeu, Jesus e o próprio Pai entende, e eu também começo a entender que enquanto nós estivermos nesse mundo, irmão, nós iremos passar por dias tenebrosos, dias difíceis, dias a qual nós não queremos passar. Iremos muitas das vezes estar vivendo e passando por situações muito complicadas nas nossas vidas. Então é por isso que o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse para nós encontrar ânimo. E para encontrar ânimo nos dias de tribulação, para encontrar ânimo nos dias de medo, de angústia, não é fácil. Não é fácil, querido, não é fácil, querida, porque nossa carne, a nossa vida, nós não fomos preparados, Deus não criou nós para que nós viéssemos sofrer isso. Observe uma coisa, meu querido, que lá no jardim, lá no Éden, Adão não tinha aflições, Adão não tinha medo, Adão não tinha tribulações, porque Deus criou o homem perfeito, não para sofrer tribulações, não para sofrer medo, angústia. Deus criou eu e você, Deus criou o homem perfeito para que ele não desfrutasse, não recebesse a angústia, o medo, o sofrimento, a dor, a necessidade, não, porque tudo nós recebemos de Deus, ou seja, era completo. Mas quando veio de Satanás e destruiu a nossa identidade, destruiu a nossa vida, e Satanás tirou a identidade, tirou a nossa identidade de filhos, de imagem semelhante de Deus, para colocar dentro de nós a angústia, o medo, a vergonha. Você observe e vê, meu querido, que quando a cobra chega diante de Eva, ela diz: olha, Deus falou para você que não é para você comer essa fruta, porque Deus está te enganando. No momento que você comer dessa fruta, você será parecida com Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus criou eu e você,
Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, nós já tínhamos uma identidade. Você já tinha uma identidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Nós já tínhamos uma identidade, e a nossa identidade foi roubada ali no jardim. A nossa identidade foi roubada naquele momento quando a serpente enganou a Eva. Nós ali recebemos o medo, porque a Eva e Adão tentam fugir de Deus. Ali nós recebemos a vergonha, ali nós recebemos a angústia, porque ali Eva e Adão viveram uma vida de angústia, estavam angustiados por ter comido, por ter desobedecido a Deus. Então é por isso que quando nós desobedecemos a palavra de Deus, é por isso que quando nós desobedecemos, cometemos coisas erradas, magoamos nossos irmãos, pecamos, enganamos pessoas, fazemos coisas ruins na nossa vida. É por isso que vem esse sentimento de medo, vem esse sentimento de vergonha, vem esse sentimento de humilhação, vem esse sentimento de desprezo, vem esse sentimento de tristeza, de fracasso. Ficamos oprimidos por causa daquilo que adquirimos no jardim. Foi o sentimento, foi naquele momento esse peso que veio sobre a vida de Eva e de Adão, porque Satanás arrancou, destruiu a identidade que eles tinham, porque eles eram imagem e semelhança de Deus, e agora ele rouba isso, ele destrói isso, porque entrou a desobediência. É por isso que quando nós desobedecemos ao pai e à mãe, é por isso que a Bíblia diz para nós honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que prolongue os nossos dias na terra. Pensa comigo, meu querido, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, que são carnais, que são carne, são da carne, são como eu, se nós honrar eles, nós seremos bem-aventurados, nós iremos prosperar, nós iremos ter uma longanimidade de vida. Se nós honrar o nosso pai e nossa mãe, aí imagine, irmão, se nós honrar a Deus, o que nós não recebemos? Olha que coisa tremenda, meu querido. Se a Bíblia está nos dizendo, se o próprio Deus está dizendo, se nós honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que prolongue os nossos dias na terra. Então, se nós vivermos uma vida de honrar a Deus, honrar a Jesus Cristo, honrar o Espírito Santo, meu querido, nós iremos desfrutar daquilo que diz em Efésios, porque nós já somos abençoados no céu. Deus já decretou bênção no céu para mim e para você, queridos. Então, quando nós vemos que isso foi roubado em nós, a identidade, e veio sobre a vida de Eva e de Adão a angústia, o medo, o sofrimento, todas essas coisas vieram sobre a vida de Adão e de Eva. Agora nós encontramos a Jesus. Jesus passou tantas coisas por mim, por você. Jesus, eu amo o texto. E eu recebi uma revelação profética de Deus. É interessante que Jesus sempre ele sempre deu. E é interessante quando você olha para a Bíblia Sagrada e vê a multiplicação dos pães. Se tivesse alguém que tivesse mais fome naquele momento, se tivesse alguém que estivesse precisando mais de comida naquele momento, seria Jesus. Ele passava horas trabalhando, ele passava horas pregando a palavra, ficava horas sem beber água, ficava horas sem se alimentar. E naquele momento Jesus olha para aquela grande multidão, e Jesus vê que eles estão ali. Os discípulos dizem: Senhor, já é tão tarde, já vamos dispensar essas pessoas daqui, porque eles vão para suas casas.
E Jesus disse, mas não tem como nós mandar eles embora agora, não tem como nós dispensar, eles estão com fome. Mas se eles estavam com fome, imagine o Senhor, imagine Jesus, imagine como que estava Jesus naquele momento ali, a sua carne, o seu corpo físico com fome. E a gente tem tendência, meu querido, de quando a gente está com muita fome e a gente chega em algum lugar, ou em casa mesmo, a gente tem a tendência de não esperar ninguém. E logo a gente já ir comendo e nem pensar que o outro coma na nossa frente, porque a fome é muito grande. E eu imagino Jesus ali naquele momento, com fome mais que todos ali naquele momento. Fome e sede mais que todos naquele momento. E eu entendo uma coisa, meu querido. Eu entendo uma coisa. Que Jesus naquele momento com fome, Ele multiplica o pão, Ele multiplica ali os pães. E Ele pede para que os discípulos servissem a todos. E o que meu coração arde assim, é a presença do Espírito Santo. Que depois de todo mundo comer, se saciar, matar a fome, Ele manda que os discípulos juntassem todos os cestos. E pegasse para eles e levasse para suas casas, para suas famílias. Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas o meu coração traz esse peso. Naquele dia, quem sabe Jesus nem comeu, por causa da alegria no coração de poder ter saciado a fome de muitos. Por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos o Senhor Jesus, e Ele fazendo tantas coisas lindas, e eu falava, Jesus, meu Deus, meu Pai, aquele dia que o Senhor acho que nem comeu, Senhor, o Senhor nem se alimentou, o Senhor só serviu. Jesus não ficava limitado com comida, Jesus não se preocupava com comida. Todos esses anos que Jesus peregrinou, quem sabe o nosso Senhor, alguém deu um sapato para ele, uma sandália nova, alguém deu uma roupa nova para Jesus, alguém fez algo para Jesus. E quando nós olhamos e deparamos, queridos, com Mateus 26, o coração da gente, porque encontrar o Senhor Jesus no momento de aflição, encontrar Jesus no momento de angústia, de sofrimento e de dor, a ponto que Ele pedir para os discípulos, fiquem comigo nesse tempo, fiquem comigo agora nesse tempo, não me deixem sozinho. Jesus veio e disse para os discípulos, vendo Jesus voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse, Pedro, Jesus chega diante dos discípulos e diz assim, olha, estou muito angustiado. Jesus diz assim, estou muito angustiado, meu coração.
Jesus diz assim: a minha alma está cheia de tristeza. No versículo de número 38, Jesus está dizendo, disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É interessante, meus queridos, que é a única vez que você vai encontrar Jesus falando assim, dessa forma. E você sempre olhou Jesus na Bíblia forte, sempre olhou na Bíblia Jesus firme, Jesus sempre fortalecido, sempre nos dando coragem, nos ensinando, nos levantando, e agora você encontra Jesus pedindo ajuda, pedindo para que os discípulos estivessem com ele naquele momento tão triste. Naquele momento que Jesus encontra os discípulos, Jesus fala para os discípulos: olha, orai comigo, ficai comigo. E eles começam até a orar com Jesus, de repente eles pegam no sono e adormecem. A Bíblia não fala se eles continuaram orando 1 minuto, oraram 5 minutos, meia hora. A Bíblia diz que Jesus disse a eles: orai comigo 1 hora, mas toda vez que Jesus ia ali com eles, eles estavam dormindo, eles estavam ali pegados no sono. E aqui nós aprendemos um exemplo com o que Jesus está nos ensinando. A Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam carregados. A Bíblia vai dizer, no versículo 41, está escrito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez dizendo: meu Pai, faça de mim esse cálice. No versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Duas coisas que nós aprendemos nesse texto: olhos carregados. Olhos carregados. Quando nossos olhos estão carregados, nós vamos ver no versículo adiante, nós vamos ver no versículo acima, Jesus dizendo, no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, queridos, se você for falar com pessoas que em toda a sua vida, em todos os seus anos de ministério, passando por várias aflições, por várias situações das suas vidas, mas que nunca desfaleceram, nunca saíram da presença de Deus, nunca pararam de trabalhar, nunca pararam de fazer algo em prol do reino de Deus. Se você perguntar qual é a maneira para que eu possa também conseguir a manter uma vida conectada, mesmo que mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu tenha que passar pelas águas, mesmo que eu tenha que passar pelo fogo, qual é a fonte, qual é o caminho, qual o segredo para mim ser uma pessoa assim? Você vai perguntar para ela e ela vai te dizer: é porque eu sempre estive conectado com as coisas de Jesus. Quando nós deixamos de fazer as coisas para Jesus, os nossos olhos começam a ficar carregados. A Bíblia vai dizer, Jesus diz que os seus olhos estavam carregados. Quando nós deixamos de orar, os nossos olhos acabam ficando carregados. Quando nós olhamos, deixamos que os nossos olhos dominem a nossa carne. Quando nós deixamos que os nossos olhos governem a nossa vida, estamos deixando que a alma governe a nossa vida. A Bíblia vai nos dizer, porque a carne é fraca, e quando a carne é fraca e os nossos olhos começam a ficar carregados com as coisas deste mundo,
Quando os nossos olhos começam a ficar carregados com os pratos de Nabucodonosor, quando os nossos olhos começam a ficar carregados com as coisas deste mundo, com as tecnologias, com as modernidades, os nossos olhos começam a ficar carregados e começamos a ficar cheios do pecado, começamos a ficar cheios das coisas do mundo e menos com as coisas de Deus. Acabamos se preocupando mais com as coisas da nossa carne, com as coisas da nossa vida, e deixamos que as coisas espirituais, com as coisas de Deus, venha, aleluias, ficar abandonada. Queridos, Jesus diz assim: orai, para que não entrais, para que vocês não entrem em tentações. Quando nós deixamos de orar, os nossos olhos ficam carregados e vem sobre nós as tentações. É aí que Satanás age, é aí que o diabo age, e é aí aonde ele consegue oprimir as pessoas, destruir as pessoas, tirar elas das igrejas, tirar elas do foco, tirar elas do propósito. E nesse momento, quando os nossos olhos estão carregados com todas as coisas do mundo, nós saímos da presença de Deus. Veja que quando Paulo, lá em Atos 9, quando Saulo tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é ele ficar cego. E ele fica ali cego por 3 dias. Ele fica ali cego. Por que naquele momento ele fica cego? Porque os olhos de Saulo estavam carregados. Os olhos de Saulo estavam carregados com a maldade. Os olhos de Saulo estavam carregados com a lei. Os olhos de Saulo estavam carregados com pecado. Os olhos de Saulo estavam carregados com a sua avareza, com o seu intelecto, com o seu entendimento, com a sua maneira. E naquele momento, quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece, a presença de Jesus, a glória de Deus, faz com que ele fique cego, com aqueles olhos carregados, com aqueles olhos pesado, com os olhos do mundo, e depois ele vem a ter uma nova visão, e é a visão espiritual, porque a Bíblia diz que quando ele fica cego, depois ali Ananias encontra ele orando. Então o poder da oração. Então quando eu e você, quando nós, queridos, deixamos que os nossos olhos fiquem carregados, quando nós deixamos de orar, os nossos olhos acabam ficando carregados, e nós entramos e ficamos num sono profundo, ficamos adormecidos, ficamos ali entregue ao fracasso, ao cansaço, aleluia, da nossa alma, e deixamos que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus governe a nossa vida. Jesus estava dizendo: olha, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentações, para que vocês não caiam em tentações. Ou seja, naquele momento vem um espírito de sono, vem um espírito de fraqueza, vem um espírito ali de peso sobre a vida dos discípulos, e Jesus encontrou eles orando no momento que mais Cristo estava precisando dos discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você: já são tanto tempo, já é algo que está acontecendo em nossas vidas, muitas coisas estão acontecendo nos dias a dias das nossas vidas, nós vemos muitas coisas acontecendo, e eu vou dizer uma coisa para você: todo esse tempo, esse ano é o ano que mais Jesus precisa de mim, de você, porque aleluia, Jesus quer que eu e você ore e vigie, para que nós não entrem em tentações, para que nós não entrem em descanso, mas para que nós venha se fortalecer, para que nós possamos, aleluia, dar continuidade à obra perfeita de Cristo Jesus, porque as almas estão morrendo, porque as pessoas estão perecendo, e o diabo está oprimindo. Por isso, não durma, não cochile na oração, não cochile com a mão no arado, com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus, mas se fortalecei. Deixa eu dizer uma coisa: se você está orando, se você não está orando, ore mais. Se você está orando, ore mais. Se você não está orando, volte a orar, porque Cristo está dizendo para mim e para você, para que eu e você não entremos em tentação, mas para que nós possamos, aleluia, obter força espiritual, porque a nossa carne é fraca. E Jesus alerta aos discípulos dizendo: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ei, meu querido, Paulo, ele diz: quando eu pensei que estava forte, aí sim eu estava fraco. Quando eu pensei que eu estava forte, aí sim eu estava fraco. Meu querido,
minha querida, aleluias. O Espírito Santo precisa governar a sua vida, precisa governar o seu dia, precisa governar o seu ano, o seu mês, precisa governar a sua vida. Oh Espírito Santo, a carne é fraca, a carne é fraca. Então nós aprendemos aqui a primeira coisa: não cochile, não fique com os olhos carregados, não deixe de orar. A primeira coisa primeiro tipo de sono é o sono da falta de oração. É o sono da oração. É o sono que adormece-nos a ponto de que nós estamos dormindo, cochilando, estamos negligenciando e esquecendo das coisas de Deus. Queridos, a Bíblia diz que nós seremos cobrados, julgados, chamados nossas atenções acerca das obras. Queridos, Jesus passou por tantas coisas, Paulo passou por tantas coisas, os discípulos passaram por tantas coisas, mas aquele propósito que Deus tinha com eles, aquele propósito que Jesus tinha com os discípulos, eles cumpriram. Aquele propósito que os discípulos tinham com Deus, eles cumpriram. Irmãos, não cometam um erro por causa de circunstância, por causa de pessoas que não te honraram, de pessoas que te quiseram mal, de pessoas que não te entendem, por causa de algo você deixar e negligenciar aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. Não deixe que isso, meu querido, não deixe. Querido, é um alerta que o Espírito Santo nos dê, porque chegará aquele dia, nós não teremos como colocar e dizer: Deus, eu não fiz por causa disso, Jesus, eu não fiz por causa daquilo. Deus não vai ouvir esse tipo de queixa nossa, porque se Ele colocou algo nas nossas mãos, é para nós fazer. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que Jesus disse assim: bendito, feliz, bem-aventurado aqueles que em meu nome foram perseguidos, aqueles que em meu nome foram humilhados, aqueles que choraram pelo meu nome, aqueles que passaram dias difícil pelo meu nome, aqueles que deixaram de viver para viver no meu. Irmãos, a Bíblia, Jesus disse que nós seremos bem-aventurados, ou seja, Jesus já estava nos alertando que para nós fazer a obra, para nós estar com Cristo, para nós fazer as coisas de Deus, não seria fácil. Não seria fácil, mas Ele disse para nós que nós seria bem-aventurado, ou seja, não tem outra opção de nós naquele dia dizer: olha, eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz por causa de cicrano, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Não, irmãos, não tem como. Jesus nos chamou, nos ungiu. Nós temos que fazer, ainda que o choro pode durar uma noite, nós temos que fazer, mesmo que as perseguições venham, mesmo que nós não seja honrado, mesmo que nós não seja reconhecido, nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico, nesse primeiro tipo de coisa, o sono da oração. Cuidado, continue orando. Não durma, não pare, não cesse. A Bíblia diz: perseverai na oração, ou seja, é com gemido, é com dor, é com travado, é na guerra, é na força, é no esforço. Não pare de orar, persevere na oração. Persevere, vigie, mas persevere. Não adianta só nós vigiar e não orar. Não adianta nós orar e não vigiar. É os dois, orar e vigiar, mas persevere, para que não entre em tentações e caia no sono como os discípulos caíram. Jesus precisa de mim, Jesus precisa de você, como Jesus precisou dos discípulos naquele momento. E Jesus disse: orai comigo. Nesse momento eu preciso de vocês, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de
de medo, no momento de uma situação muito triste. E Jesus está precisando de mim, de você agora nesse mundo, nessa vila, nesse bairro, nessa cidade. Por isso não cochile, por isso não pare. Vamos se unir com Cristo novamente. Vamos pegar as ferramentas no arado e vamos dizer: Ei, Jesus, eis aqui, estou aqui. É uma hora, vamos orar uma hora mesmo. Jesus, estou aqui para fazer obra, vamos fazer a obra. Jesus, estou aqui. Jesus, o Senhor disse na tua palavra que os humilhados serão exaltados, os que choram serão consolados. É isso que eu quero para a minha vida cristã. É isso que eu quero. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Aleluia. Aleluia. Segundo tópico, o sono da espera. Mateus 25 e o número 5. Vamos lá, bem rapidinho. Mateus 25. Aleluias. Mateus 25, 5 diz assim: E entrando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram. Queridos, quem de nós que não recebeu uma palavra profética? Quem de nós que não recebeu algo da parte de Deus? Quem de nós que, aleluias, que não tem uma revelação? Quem de nós que não está orando para que o filho seja liberto, para que o esposo se converta? Quem de nós que não está esperando a sua casa? Quem de nós que não recebeu uma palavra profética? Quem de nós que não anseia e deseja? Quem de nós que não anseia pela volta de Jesus? Quem de nós, mas a maior alegria, a maior espera é a volta de Jesus. Queridos, se tem algo nas nossas vidas que nós temos que cuidar, se tem algo nas nossas vidas que nós temos que prestar atenção, é na volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar de noite, pode voltar de manhã. Eu sei que Jesus voltará como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que vai roubar. O ladrão, ele está observando e esperando o momento certo para agir. E Deus, e Jesus está esperando só o momento certo para voltar. E talvez pode ser hoje. Aqui fala, nós olhamos para os dois textos. O de Mateus 26, 40, é quando Jesus pede para os discípulos orar. Nós vemos essa palavra para cristão, não é para aqueles que estão lá no mundo. Sim, também é para eles, mas é específica à igreja. Os discípulos representam a igreja. Aqui as 10 virgens representam a igreja. As 10 estavam com azeite, umas estavam com azeite transbordando, mas as outras estavam com pouco azeite. E o noivo a tardar, o noivo a demorar, a volta de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão dizendo: Jesus não vai voltar agora, vou me converter daqui 5 anos, vou me converter depois que eu conquistar muitas coisas, depois que eu beber muito, depois que eu viver uma vida com muitas mulheres, depois que eu ganhar muito dinheiro, depois que eu alcançar o meu sucesso, aí sim eu vou aceitar Jesus e vou me batizar. Mas Jesus, aleluias, está mais próximo do que nós imaginamos. E essas virgens representam a igreja também. As pessoas se bebem, se casam, se separam. As pessoas estão preocupadas com a sua vaidade, com as suas autoestimas. As pessoas estão preocupadas com várias coisas. Observe hoje, as pessoas estão vivendo de quarentena, as pessoas estão vivendo por causa do momento da epidemia, as pessoas estavam se isolando. Mas se você for ver agora, ligar a televisão, ver nas redes sociais, as praias estão super lotadas. As pessoas estão lá de bermuda, de biquíni, as pessoas estão lá bebendo, as pessoas estão lá descansando, as pessoas estão lá curtindo, as pessoas estão lá gastando, as pessoas estão lá fazendo tantas coisas. E o medo não tem mais. Nesse momento, Jesus pode voltar e pegar muitos desapercebidos. Jesus pode voltar e pegar muitos adormecidos.
A palavra adormecido também significa as pessoas dormindo com as coisas de Deus. As pessoas não estão mais preocupadas com as coisas de Deus. As pessoas estão ali abandonando as coisas do Senhor, como foi no livro de Ageu. As pessoas não estão mais preocupadas com a casa do Senhor. As pessoas não estão preocupadas com as coisas do reino de Deus aqui na terra. Eu não dizimo mais, eu não oferto mais, eu não ajudo mais a obra do Senhor. Não, eu não preciso mais semear, eu não preciso mais ofertar. Isso significa que as pessoas estão adormecidas. A promessa, diz em Provérbios, a promessa demorada endurece o coração. Mas uma coisa, Deus, irmãos, eu tenho uma coisa interessante. Deus a maior promessa, o resto eu não posso dizer como uma promessa de Deus. O resto são buscar o reino de Deus e suas justiça e as demais, as outras coisas eu acho que as demais coisas o Senhor acrescentará. Então no tempo dele, se ele quiser ele acrescenta, se ele não quiser não. Mas a única promessa que nós temos garantida na Bíblia é a volta do Senhor Jesus. Essa é a única promessa com certeza, com um amém, com um amém. E a igreja, as pessoas estão adormecidas, porque Jesus não vai voltar agora, Jesus não vai. Então eu vejo aqui o sono. Eu quero falar sobre o sono da espera. Tem pessoas que por estar demorando as coisas, pessoas aleluias, não receber algo carnal, receber algo físico, acabam dormindo com as coisas de Deus. Como é que você se encontra hoje em relação às coisas de Deus? Se Jesus voltar agora, encontrará você dormindo ou encontrará você apto, atento, disposto, alegre, fazendo com prazer, com amor, esperando a volta de Jesus com esperança, com amor, com alegria, mesmo na perseguição, mesmo nas injúrias, mesmo nos dias difíceis? Como é que o Senhor encontrará você? Se Jesus voltar agora, como é que Ele me encontrará? Ansioso? Como é que está a sua expectativa acerca da volta de Jesus? Como é que está a sua expectativa acerca das coisas do noivo? Simplesmente algumas pessoas hoje em dia, esse noivo não está vindo, esse noivo não está fazendo o que eu quero, esse noivo não está cumprindo o que ele disse para mim, então eu vou arranjar o outro, vou servir, vou arranjar outro noivo representando as coisas do mundo, representando a vida carnal, o meu prazer, o meu ego, o meu eu, a minha vida. Paulo diz assim: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como é que nós se relacionamos acerca disso? Cristo tem vivido em mim? Ou eu vivendo em Cristo? Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo tem que viver em mim. E se Cristo viver em mim, se Jesus está vivendo em mim, e hoje alguém me afrontar, e hoje eu estiver passando por um dia mal, uma situação, eu vou deixar de fazer as coisas que eu fazia para Deus? Jesus nunca deixou, porque humilharam. Jesus chegou em Nazaré, eles humilharam ele, dizendo que ele não era nada, que chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de falso profeta, humilharam, xingaram, cuspiram em Jesus, mas Jesus nunca deixou de fazer aquilo que o Pai colocou para ele fazer. E por que nós deixamos de fazer as coisas de Deus? Porque o irmão não olhou para mim, porque o irmão não cumprimentou eu, por causa do Covid. Por que nós somos assim? Por que nós não ajudamos aqueles que estão fracos? Por que nós não estendemos as mãos dizendo: olha, você errou, mas eu estou aqui com você? Talvez você esteja passando como eu e muitos pastores, muitos irmãos, muitas irmãs. Você já percebeu que no momento que você mais erra, é o momento que você mais precisa das pessoas, são o momento que as pessoas mais viram as costas para você? Jesus disse assim: aquele que não erra, aquele que não peca,
Aquele que não comete um erro, tire a primeira pedra. Todos nós erramos. Paulo errou, Pedro errou. Todos erraram. Mas Cristo nunca deixou eles sozinhos. Talvez seja esse tempo que mais você precisa de mim e eu mais preciso de você. Não durma. Jesus está voltando. Não pegue no sono com as coisas de Deus. Não pegue no sono com a tua salvação. Não cochile, não durma com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, com as coisas da obra, com as coisas do reino de Deus. Se alegre, se esperte, se conecta com o Senhor novamente. Volte a fazer o que você fazia. Volte a trabalhar no reino de Deus. Se alegre, esteja atento, não cochile, não pegue no sono, não pegue no sono porque a espera está demorada, porque a volta do Senhor está demorando, porque algumas pessoas te entristeceram, mas volte, porque o que importa é que o noivo logo já está chegando. O sono da espera pode nos pegar despercebido. E algum de nós acaba ficando. Algum de nós acaba, isso eu estou falando para você que ainda não aceitou Jesus. Para você que ainda não se batizou. Que não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador em sua vida. Jesus está voltando. Por isso, não cochila, não durma. Ele pode voltar a qualquer momento. E se ele voltar e encontrar você dormindo, cochilando, que ainda não desceu as águas do batismo, que ainda não creu em Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida e queira viver uma vida como Ele, você pode ficar. Pode ficar. Então desperta, meu sol que dormes. Você que dorme, desperta. Terceiro, o sono da distração. Em Atos 20, 17, fala do jovem. Era um culto de ceia. Em Atos 27 ao 12, era um culto de ceia. E ali tinha um jovem na janela. E a Bíblia diz que ele estava ali. E ele estava na janela com a metade do corpo para dentro e a metade do corpo para fora. É interessante que a metade do corpo dele estava dividido, mas os seus olhos estavam carregados com as coisas lá de fora. Como é que você se encontra hoje? Como é que nós se encontramos hoje? Com a metade do corpo, com as coisas de Jesus, e com a outra metade, com as coisas do mundo, e os nossos olhos aonde estão? Com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus, ou com as coisas que nos atraem? A Bíblia diz que Paulo alargou a mensagem. Foi até meia-noite. E aquele rapaz, com a metade do corpo para dentro, sentado na janela. Não é o nosso corpo que tem que estar dentro da igreja. É os nossos olhos, é o nosso coração que tem que estar conectado com as coisas de Deus. Talvez se fosse invertido, os olhos dele estivesse olhando para as coisas de Deus, pela palavra que Paulo pregava, mas a metade do seu corpo para fora, quem sabe ele não tinha caído, não tinha adormecido e não tinha morrido. Cuidado, meu querido. Cuidado. Paulo disse: quando eu pensei que estava forte, aí eu estava fraco. Talvez você esteja com o corpo sentado na janela, metade para dentro, metade para fora, e achar que você está bem, porque as coisas parecem estar bem. Mas cuidado, porque o cochilo nos pega desapercebido. Você percebe que uma pessoa, quando está cochilando, ela está lutando para não cair no sono. Mas se o sono dominar ela
será pega desapercebida. Deus está falando a mim e a você: saia da janela. Tire os teus olhos de lá de fora. Tire os teus olhos que estão focados lá fora. E que os teus olhos estejam na igreja. Que os teus olhos estejam em Cristo, que é a igreja. Que os teus olhos estejam no reino de Deus. Que os teus olhos estejam com as coisas de Deus. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, espere em Deus. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? O tempo já se passou. Eu quero estar fazendo o momento da ceia. Eu tenho certeza que será algo profético. Estou pregando 2 vezes por dia no domingo, nos cultos de ceia. Eu prego 2 vezes, prego pela manhã e prego à noite. Isso tem sido muito gratificante. Para mim é uma alegria muito grande. Obrigado, Jesus, por um sonho que eu anseio, que eu desejo, e por mais que não seja do jeito que eu queria, mas eu estou podendo viver isso. Eu sempre tive um sonho de culto de domingo, a nossa igreja ter culto 2 vezes no domingo de manhã e pela noite, e eu poder ser escalado, ser designado como foi Zacarias, a poder estar fazendo isso. E hoje, pela misericórdia de Deus, estou sendo presenteado, fazendo isso com muito amor e muita alegria, poder pregar a palavra de manhã e também à noite. Amém? Glória a Deus. Pregar uma mensagem online e à noite poder pregar uma mensagem presencial. É muito grande e muito feliz. Amém, irmãos? Você que está com a ceia aí, eu gostaria que você pegasse a sua ceia na mão. Pegue aí o seu pão, chame sua família, chame toda a sua família, sente-se, se reúne, pegue na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Pegue assim a sua ceia, segure ela assim, segure o seu pão. Pai Celestial, soberano Deus e eterno Jesus, Pai, aqui nós estamos, Senhor, com esse pão, com esse suco, representando, trazendo a nossa memória, ao nosso coração, a nossa vida, ao nosso dia, ao nosso mês. Trazer a memória do Deus que salva, do Deus que liberta, do Deus que transforma e do Deus que mantém uma comunhão conosco. Por isso nós fazemos em memória do Senhor, meu Deus, esse momento de celebração contigo. Pai, eu quero já colocar diante do Senhor esse pão que de várias maneiras representa, Senhor, tudo que o Senhor passaste como homem, tudo que o Senhor passou no sofrimento, no físico, que o Senhor sofreu ali, Senhor, por nós. A chibatada, feriram o seu corpo, machucaram o Senhor, feriram, Senhor, o Senhor com aquela espinho, com aquela coroa de espinho, feriram as tuas mãos e os teus pés com aquele prego, por mim, por nós, para nos libertar, para nos salvar da morte para a vida eterna, da morte eterna para a vida eterna. Por isso eu consagro este pão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, aqui está esse suco representado, o sangue derramado naquela cruz. O sangue que o Senhor derramou por cada um de nós, Pai. O sangue, Senhor, que é garantido a nossa salvação, que é garantido, aleluia, a nossa libertação. Pai, eu consagro em nome de Jesus também esse suco, que representa o teu sangue, que nos dá a certeza e a garantia que nós iremos passar a nossa eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que eu consagro este pão e consagro esse suco. E junto nós ceiamos para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue sendo abençoado. Ótima ceia, ótimo domingo com a sua família. E que Deus possa te abençoar mais ainda nesse feriado. Amém? Um beijo e fique com Deus.
Aleluias.